a ditadura da tecnologia é uma realidade e o emprego do futuro passa por aí. Estamos enredados com a tecnologia, somos observados, avaliados e ranqueados o tempo todo. Até o governo sabe tudo isso, sabe tudo sobre nós e nos dá acesso aos seus dados apenas mediante uma senha. E tem gente que acha que vai ganhar dinheiro longe das máquinas. Portanto, a pergunta do momento, e eu chamo a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso para responder essa pergunta de US$ 1 milhão, é: há futuro no trabalho sem a inteligência artificial? Qual é a resposta, Beth? Olá, Márcio. Olá a todos os ouvintes e espectadores, né? E tá todo mundo que está acompanhando a gente. Eu iria mais longe nessa pergunta, né? Há futuro sem inteligência artificial? Na verdade, alguém tem aí uma bola de cristal É, para ajudar a gente? Na verdade, a gente não sabe o que vem hoje, né? E muito menos o que vem amanhã. A gente vê toda essa angústia em torno dessas tecnologias generativas e a dúvida se a gente vai conseguir controlar essas máquinas no futuro e todo esse desenvolvimento de dados, que são máquinas inteligentes, elas aprendem sozinha. Portanto, é bom a gente antecipar esse cenário que não tem mais nada de ficção, porque a ficção ela é hoje realidade e muitas vezes ela parece muito estimulante e muito aterrorizante. Portanto, o tema de hoje, com bastante leveza, a gente vai trazer sem problematizar a questão de Uber e a precarização do trabalho. Hoje a gente vai falar de uma forma educativa sobre o futuro das profissões na era conectada. E é claro que essa relação cada vez mais simbiótica entre humanos e máquinas, né? Lembrando que, pela primeira vez, o alerta dos especialistas é que a inteligência das novas gerações está caindo, porque a gente às vezes leva a simbiose como uma palavra muito ao pé da letra, ou seja, a gente está do lado do telefone, absorvendo todo o conteúdo e não está gerando nenhum conteúdo. Basta também, não basta só a gente ficar no virtual, né? Precisa ir para os livros, para a leitura, para a inteligência, para estimular de fato outras formas de aprendizagem. Então, fazendo esse pequeno parênteses, Márcio, é preciso sim projetar o que que a gente vai querer fazer como nosso ganha-pão. Por exemplo, eu e você, como jornalistas, estamos aqui lindos, maravilhosos nessa bancada, mas na hora que o chat GPT substituir a gente e escrever um roteiro muito melhor do que esse, como é que a gente fica, né? Então, eu procurei Ulisses Juliano, eu conheci ele a partir de uma série de aulas sobre inteligência artificial que ele fez para a TV Justiça, muito bacana o trabalho dele, você encontra na internet, e eu lancei justamente esse desafio para o Ulisses Juliano. Ele é advogado, professor e especialista em IA, inteligência artificial, machine learning, ou seja, máquinas inteligentes. E também desafiei o Ulisses para dizer qual é o segredo para a gente poder estar absorvendo e surfando e no meio de tantas inovações tecnológicas. Vamos ouvi-lo sobre o que ele acha, que ele aposta que vão ser as profissões do futuro. O próprio Ministério do Trabalho brasileiro, a ONU, a OIT, em diversos estudos, eles estão publicando aí aquelas que são as profissões que estão sendo as mais buscadas, as mais cobradas, as mais necessárias para o nosso mercado no momento. E dentre elas nós temos aí gestor de regulação em políticas públicas, engenheiro automotivo. A gente sabe que o carro está migrando aí da combustão para o elétrico, e dentro dessa migração a gente vai ter aí com certeza diversos profissionais novos, né, técnicos em serviços elétricos. Essa área automotiva tende a crescer muito, e o profissional que estiver habilitado com certeza vai se diferenciar. Cientistas de dados, especialistas em blockchain, cibersegurança. A área de cibersegurança ela está crescendo de uma forma absurda. São a cada dia mais claros os riscos que nós temos aí, seja usando um celular, um tablet, um notebook. A nossa vida inteira está aí dentro de um computador, dentro de um celular.
Beth, eu não sei de onde vem aquela frase, mas ela é constantemente repetida. Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Será que o segredo não é justamente aprender a trabalhar do lado das máquinas, utilizar o que elas têm, as habilidades intrínsecas delas para complementar, né, o nosso trabalho e vice-versa também, utilizar as nossas habilidades para complementar a tecnologia, ao invés de ficar tentando competir com ela? Exatamente, Márcio. No Papo de Futuro número 40, aquele que a gente falou por que falar da internet, né? A gente abordou isso. Não seremos substituídos pelas máquinas. Por quê? Porque nós pensamos, elaboramos, sentimos, discernirmos. E isso quer dizer que o nosso emprego, enquanto a gente tiver essa capacidade, está garantido. Isso nos leva a ponderar, então, qual é o verdadeiro passaporte para o futuro. Não é uma formação específica, não é uma habilidade técnica, e sim uma combinação de fatores éticos, morais, empatia e reputação que a gente constrói a partir de integridade e propósito. Então, Ulisses Juliano dá a dica para quem quer buscar esse lugar ao sol no mundo do ciberespaço, né? Investir nessas habilidades mais humanas, como aprendizagem, flexibilidade, tecer conexões significativas, transversais e duradouras. Vamos ouvi-lo. O especialista, de fato, cru, seco, não vai ser o profissional buscado pelo mercado. O profissional buscado pelo mercado é aquele que consegue ser transversal, é aquele que consegue concatenar uma área com outras áreas, né? Então não adianta mais você ser só um técnico em informática, você ser um cientista da computação. Você, para além de ser cientista da computação, você tem que programar, você tem que entender ali de análises, você tem que entender de economia, você tem que entender um pouco de direito. Então, as relações de trabalho hoje, elas estão muito mais plurais. Bom, e nesse contexto, de que forma a inteligência artificial pode ser uma aliada nossa, Beth? Então, Márcio, você sabe quantas fontes, né, eu recorri para criar o roteiro desse programa que a gente está fazendo exatamente agora? LinkedIn, ChatGPT, Instagram, conversei com o Ulisses, né, busquei edições anteriores do Papo de Futuro. Então, a inteligência artificial, ela nos dá esse caráter, né, multissetorial, né, multitemático, plural, que justamente leva a gente a ir acumulando, acumulando, acumulando a informação e cada vez reprocessando, porque nós somos os únicos que temos a capacidade de personalizar e devolver toda essa informação de uma forma absolutamente pessoal. Então, eu penso muito aqui, para eu estar nessa bancada falando num papo de futuro, eu tenho que ser muito inteligente, eu não tenho que ser nada inteligente, eu tenho simplesmente que dizer o que eu penso, porque cada vez que eu falar sobre o assunto, ou que o Márcio falar, isso vai estar sendo dito de uma forma única e pessoal. Portanto, eu, por exemplo, que estou no doutorado há anos falando sobre capitalismo digital, poderia acrescentar aqui o problema da uberização, da precarização do trabalho. Por exemplo, o relatório Fair Work Brasil de 2023, ele classificou as condições de trabalho em 10 plataformas digitais. Ele foi coordenado pelo trabalho do Rafael Groma, que eu sou absolutamente fã dele, é um professor da Universidade de Toronto, e ele denuncia justamente as injustiças e as condições muito precárias de falta de proteção social do trabalho. A gente está falando de profissões do futuro, mas, nesse sentido, a gente precisa reconhecer que o trabalho está mudando muito. E, portanto, quanto mais a gente tiver a proximidade, Márcio, dentro dessa importante questão que você colocou da inteligência generativa, quanto mais a gente se aproximar dessas tecnologias, mais a gente vai estar criando habilidades que são únicas e que são acumuláveis. A gente nunca vai perder esse conhecimento. E, nesse sentido, o que eu quero colocar para fechar esse programa foi uma análise muito interessante que eu vi da questão da inteligência emocional, Márcio. Portanto,
Somado a tudo isso, aí a gente já gera um estresse porque é muita informação, a gente tem que trazer a nossa capacidade e de sermos humanos e de voltarmos realmente àquilo que é diferencial, que é o profissional do futuro é aquele que domina o poder do elogio. Olha que interessante, eu nunca vi uma máquina elogiar ninguém. Eu, às vezes, faço uns agrados no chat GPT, falo, nossa, genial essa resposta, chat GPT, e ele me dá sempre uma resposta padrão. Aí eu fico um pouco frustrada, porque eu gostaria que É. ele me desse, assim, alguma coisa mais empolgante. Portanto, o que que a gente fala de humano que vai ganhar um emprego? Que, segundo a própria rede social e o chat GPT, você vai ser capaz de mudar o mundo quando você for capaz, como profissional do futuro, de mudar comportamentos, de elevar a autoestima e autoconfiança, de reforçar capacidades e valores, de gerar bem-estar e felicidade, como a gente tem aqui em apresentar o Papo de Futuro, e de agir diretamente sobre ações. Você tem que fazer, não adianta você ficar só planejando, planejando e não fazer. Portanto, escreve aí. Seja na rede social, seja em casa, seja na infância, seja no trabalho, os especialistas do futuro vão ser os especialistas do elogio. Eles vão ser os mais cobiçados e os mais bem pagos, Márcio. Muito bem, muito interessante essa abordagem, Beth. Bom, você pode também contribuir com a gente mandando a sua sugestão para o e-mail radio@câmara.leg.br ou então para o papodefuturo@câmara.leg.br e ainda para o nosso número de WhatsApp, que é 61 999 78 90 80. Por enquanto, mais uma vez, Beth, muito obrigado e a gente volta com temas instigantes na próxima semana. Exatamente, você me conta isso, você já é, né, um especialista do elogio.